Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre a venda coberta, mas a gente vai falar sobre a venda coberta de um jeito diferente, tá? De um jeito que eu nunca vi falarem por aí, pelo menos, né? Que é a venda coberta olhando para um prazo mais longo, tá? Cada operação de venda coberta costuma durar ali perto de um mês, tá? Por causa do vencimento das opções. E aí, geralmente, quando as pessoas vão falar sobre a venda coberta, elas falam no horizonte de um mês, como se a operação só durasse um mês. Mas a verdade é que a venda coberta geralmente se estende por mais de um mês, algumas vezes por vários meses consecutivos, tá? Seja porque a call que você vendeu virou pó, seja porque a call ficou dentro do dinheiro e você resolveu rolar a sua posição, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre a venda coberta nesse prisma, né, de mais longo prazo, tudo bem? Operações um pouco mais longas, beleza? Então vamos lá, primeiro falar um pouquinho sobre o que é a venda coberta, como funciona uma venda coberta, tá? Nesse vídeo eu não vou gastar muito tempo nisso, porque já tem vários vídeos aqui no canal explicando isso, vou só dar uma passada por cima, tá? Mas aí tem os vídeos aí em cima, no canal, no YouTube, enfim, vocês conseguem encontrar os vídeos explicando em detalhes a venda coberta, como funciona, etc. Tá? Mas a venda coberta é basicamente você comprar uma ação e você vender uma call sobre aquela ação. Tá? Então você comprar, por exemplo, tá? Só para fim de exemplo, uma ação de Petrobras e vender uma call de Petrobras. Tudo bem? Quando você vende essa call, você recebe um prêmio pela venda dessa call. E aí a gente fica com duas alternativas, né? Se a ação sobe e passa do strike da sua call, você vai entregar essa ação pelo preço do strike ou vai rolar essa call para o mês seguinte, recebendo dinheiro por essa rolagem. E a segunda alternativa é a ação terminar abaixo do strike, né? Nesse caso, a call vira pó, né? Você fica livre da sua obrigação de entregar sua ação lá pelo preço do strike, beleza? Então, são basicamente essas duas alternativas, tudo bem? Então, eu desenhei aqui para a gente ver melhor um pouco como funciona, né? Digamos que você tem uma ação lá que você comprou por R$20 e você vendeu uma call com strike em R$22, tá? Bom, uma vez que a gente vendeu essa call com strike em 22, dois cenários se desenham, tá? O primeiro é a ação terminar acima dos R$22. Caso isso aconteça, você entrega a ação por R$22 ou rola essa call para o mês seguinte, geralmente recebendo grana, tá? A segunda alternativa é a call virar pó, tudo bem? E aí, se a call virar pó, você fica livre da sua obrigação de ter que entregar a ação, tá? E você fica livre para lançar uma call do mês seguinte, beleza? Então, se a ação ficar abaixo aqui da linha do 22, nesse exemplo, a call vira pó, o prêmio é todo seu e você fica livre para lançar uma no mês seguinte, ok? Bom, quando vão explicar a venda coberta, geralmente o que você vê é esse gráfico que está na sua tela agora, tá? Então essa linha aqui alaranjada, né, amarelada, é a linha que te mostra os seus resultados caso você compre uma ação. Só ir lá no mercado e comprar uma ação. Então, digamos que você comprou essa ação por R$20, por exemplo, tá? Se você comprou essa ação por R$20, se o preço da ação for subindo aqui, né, que é esse eixo horizontal aqui, então se o preço da ação for subindo, seu resultado é positivo, né, vai crescendo, à medida que a ação vai subindo, você vai tendo mais lucro, mais resultado. E se a ação for caindo aqui do R$20 para baixo, você começa a ter prejuízo, né, por isso que o gráfico é essa reta aqui, 45 graus aqui, né. E o gráfico da venda coberta, que é o gráfico que você vê em todo lugar, é esse gráfico aqui pontilhado em azul, beleza? Nesse gráfico aqui, ó, a gente pode notar duas coisas. A primeira é essa linha reta aqui, né, que é o que mais incomoda todo mundo, né? Que é o ganho limitado. Por quê? Se você vender uma call, você vai ter que entregar essa ação por um preço combinado caso a ação suba a partir de um certo ponto, beleza? Então, por isso que essa linha fica reta a partir de um certo preço aqui, tá? E a outra coisa que a gente nota é que essa linha azul foi deslocada aqui para a esquerda nesse gráfico, né? Ou seja, o preço que você vai ter aqui, né? Seu preço de aquisição vai cair. Então, vamos dizer que você fez uma venda coberta de uma call que custa 50 centavos e tem strike em 22, como a gente estava dizendo, né?
Então, se você fez isso, o seu preço de aquisição dessa ação já passou para R$19,50. Por quê? Porque você tinha comprado ela por 20, mas você recebeu 50 centavos de volta, né? Porque você vendeu a call, tudo bem? Então, se a ação ficar acima de R$19,50, você ainda está positivo nessa operação, tá? E você vendeu essa call com strike em 22, tá? Então 22 fica aqui, e a partir do 22 aqui para a direita nesse gráfico, o seu ganho está limitado, tudo bem? Porque se a ação for para 23, 24, 25, 26, você vai ter que vender ela por 22, tudo bem? Esse é o compromisso que você faz quando você faz a venda coberta, quando você vende a call de uma ação que você tem, ok? Então o que a gente nota aqui, né? Do 22 para baixo, a gente tem essa diferença aqui, ó, entre a curva da venda coberta e a curva da ação. Essa diferença é o quanto você ganha a mais, tudo bem? Por ter feito a venda coberta, é o prêmio da venda coberta. No caso do nosso exemplo, foi um prêmio aqui de 50 centavos, tudo bem? Então, na melhor hipótese aqui, né, se a ação sair de 20 para 22, que é onde a venda coberta daria o lucro máximo, tá? O seu resultado seria os 50 centavos do prêmio, mais os R$2 da ação, tudo bem? Esse é o resultado máximo dessa venda coberta, tudo bem? E é assim que todo mundo ensina a venda coberta, tá? É usando esse gráfico e dando exatamente essa explicação que eu te dei agora. E para aqui a explicação, geralmente, em qualquer vídeo que você for assistir sobre venda coberta. Mas, nesse vídeo aqui, a gente vai mais além, tudo bem? Como que a gente vai mais além? Respondendo algumas perguntas. Se a opção virar pó, né? Ou seja, se ela ficar abaixo dos R$22, o que acontece no mês seguinte? Bom, você tem lá essa posição aqui, né? Que era o gráfico que a gente estava mostrando agora. Você comprou uma ação por 20, fez a venda coberta, seu preço médio foi para R$19,50 e o strike está em 22. Vamos supor que a ação mexeu e terminou o mês ali em cima do 20 de novo, tá? No mesmo lugar, ela nem subiu, nem caiu. O que acontece? Essa call que você vendeu, ela vence, tudo bem? Ela expira. E aí você fica livre da sua obrigação de ter que entregar a sua ação a 22, caso ela suba. Já que você está livre dessa obrigação e você tem a ação na mão, você pode vender outra call e assumir essa obrigação novamente, né? Se você fizer isso, o gráfico faz assim, tá? Então agora, quando a opção virou pó, você ficou com essa linha pontilhada amarela, tá? Ou seja, você tem uma ação a R$19,50, tudo bem? E se a ação subir, você ganha, se a ação cair, você perde, você não tinha nenhuma obrigação, tudo bem? E aí, digamos que você fez outra venda coberta no mesmo strike, recebendo os mesmos 50 centavos de prêmio, tá? O que acontece é que você fica com essa linha azul aqui. Essa linha azul agora, pontilhada, é o seu gráfico de resultado, tá? Então, seu preço de aquisição, seu preço médio já foi para R$19. Ele começou lá em 20, tá? Então, isso quer dizer que se a ação ficar de R$19 para cima, a sua operação está positiva, tá? Então, olha que legal, né? Você comprou uma ação a 20. Se terminar o mês e ela tiver R$19,80, você ainda está ganhando dinheiro, tá? Está ganhando 80 centavos. Essa é uma coisa muito legal da venda coberta, tá? E você recebeu mais 50 centavos de prêmio aqui, né? E também o seu ganho está limitado aqui nos R$22 da ação. Então, se a ação passar de R$22 para frente, o seu ganho está limitado, você não ganha mais nada daqui para cima, né? Se a ação for lá para 26, você vai ter que entregar a ação por 22. Mas olha que interessante. No exemplo anterior, quando a gente tinha feito apenas uma venda coberta, seu ganho máximo era de R$2,50. Era R$2 da ação e 50 centavos da opção. Mas, como aquela opção expirou e você vendeu mais uma opção, agora o seu ganho máximo é de R$3, porque é R$2 da ação, 50 centavos que você já recebeu na outra venda e 50 centavos que você recebeu de prêmio agora nessa venda coberta, tudo bem? Então, se a opção vira pó, isso te abre esse caminho para você vender novamente, baixar o preço médio dessa ação, tá? E aumentar ali o ganho máximo da operação, que antes começou em R$2,50 e agora já está em R$3, tá? Tudo bem, mas e se a ação passar de 22? O que acontece no mês seguinte, né? Olha, se a ação passar dos R$22, passar do strike, né? O que acontece é que
você vai ter duas alternativas. A primeira alternativa é você entregar a sua ação por 22, encerrar a operação, botar o lucro no bolso, tudo bem? E partir para uma outra operação, fazer qualquer outra coisa com esse dinheiro, tudo bem? A outra alternativa é você querer continuar nessa mesma operação, e aí você vai tentar rolar essa call, tá? Na venda coberta a gente tem essa característica que é muito interessante, né? Que é a rolagem da call. Acontece com o embolso de dinheiro, né? Então, se você rolar a call, vai entrar dinheiro na sua conta novamente, tudo bem? Então, digamos que a ação passou lá dos R$22 e você rolou. O que aconteceria nesse caso? Bom, vamos dizer que na rolagem você recebeu só 20 centavos e manteve o strike aqui nos R$22, tá? O que acontece é que você tinha essa primeira linha pontilhada na primeira venda coberta, essa segunda linha pontilhada na segunda, e agora você fez uma terceira, né, porque você rolou a venda coberta, e você está com essa linha pontilhada azul aqui, tá? Então, seu preço médio foi para R$18,80, baixou mais 20 centavos, tá? Ou seja, seu preço médio tinha começado em R$20, ele já está R$18,80. E o seu ganho máximo também aumentou novamente, né? Aumentou em 20 centavos. Então, seu ganho máximo que era R$3, agora é R$3,20, tudo bem? Nesse exemplo fictício aqui, é uma ação de R$20, tá? Então, R$3,20 já é o quê? 16%, né? Do valor que você gastou inicialmente lá comprando a ação, tudo bem? Então, é uma característica muito interessante, né? Quanto mais tempo você fica nessa venda coberta, quanto mais tempo você vende outra call, rola a call que está vendida e permanece na operação, duas coisas vão acontecendo. A primeira é a proteção da posição, tá? Então, essa posição que começou com risco de R$20 agora, ela já está com risco de R$18,80, tá? O risco já baixou R$1,20 ou 6% do valor inicial, tá? Então, deu uma bela baixada de risco aqui, tá? E outra é que o ganho máximo da operação, ele segue aumentando, tá? Então, aquele gráfico, aquele primeiro da venda coberta tendo um ganho máximo ali, as pessoas ficam meio frustradas com esse ganho máximo, tá? Mas é importante lembrar que a cada mês que passa, e a cada mês que passa você ainda está na mesma operação, essa posição vai ficando mais protegida, porque o preço médio vai baixando, e o seu ganho máximo vai aumentando, tá? O ganho máximo potencial, né? O máximo que você pode ganhar, tudo bem? Então, é uma característica muito interessante da venda coberta, beleza? Ok, Vitor, mas então, quais que são os riscos da venda coberta, né? Porque tudo que você me falou aqui são coisas maravilhosas, mas não é possível que seja só coisa boa. Qual que é o risco da operação? Você está certo em pensar assim, né? A operação tem riscos sim, tá? Então, os riscos da venda coberta são o seguinte: o risco da venda coberta é muito parecido com o risco de ter uma ação na carteira, tá? A diferença é que cada mês que você faz a venda coberta, esse risco vai diminuindo um pouquinho, tá? Mas é um risco bem próximo do risco de ter a ação na carteira. Então, se você faz uma venda coberta e aquela ação da sua carteira cai lá 50%, cara, com quase certeza absoluta você vai estar perdendo dinheiro nesse momento, tá? Então, o risco da venda coberta é bem parecido com esse risco da ação, mas cada prêmio que você recebe vai diminuindo esse risco ao longo do tempo. Então, se você já tem muito tempo uma posição e está lá fazendo essa venda coberta, né, massageando essa operação ali, tirando prêmios dessa venda coberta há muitos meses, né, o seu preço médio já está lá embaixo, então o seu risco também está lá embaixo, beleza? O outro risco é o seguinte: quem faz a venda coberta aceita que você tem um lucro limitado, tudo bem? Então, se acontecer um movimento muito rápido da ação, você vai ter que entregar essa ação, tá? E vai perder um pedaço da alta dessa ação, tá? Quem faz venda coberta aceita isso, tudo bem? Isso é um risco também, né? Você perder um pedaço da alta da ação, tá? Então, quem faz a venda coberta está aceitando esse risco também, em troca das remunerações todos os meses, da diminuição do risco, tá? Isso vai acontecer só também se esse movimento for muito rápido, né? Se a sua opção ficar muito dentro do dinheiro muito rápido, aquela esticada que a ação dá de vez em quando, tá?
o maior risco da venda coberta é a ação despencar, tudo bem? Não é a ação subir demais. Se a ação subir demais, você vai ter lucro, tudo bem? Você só vai perder um pedaço da pernada de alta da ação, mas você vai sair da operação com mais dinheiro que você entrou, tá? Então não é um risco tão grande assim. Agora, o risco da ação despencar, né, cair muito, é um risco real, principalmente nos primeiros meses da operação, tá? Então, se você está começando a fazer a venda coberta ali agora, fez um mês ou dois, se a ação cai muito forte, muito rápido, é um risco para você também, tá? Porque também, se a ação cai muito forte, você não consegue mais fazer a venda coberta, tá? Porque o seu preço médio fica muito longe do preço de mercado da ação e as calls que você vai vender lá, às vezes nem tem liquidez. Quando tem, custa lá 1, 2, 3 centavos. Então não vale a pena fazer a venda coberta nessas condições, tá? Então o maior risco é a ação cair muito, tudo bem? Isso é um dos motivos também, né? Esse fato de quando a ação cai muito, você não consegue fazer a venda coberta num patamar razoável, né? É um dos motivos pelo qual você não consegue também prever a rentabilidade de uma venda coberta, dar um bom chute sobre isso. Se a ação for subindo devagarzinho, você vai conseguir um percentual muito alto, né, de rentabilidade. Agora, se a ação for caindo, não dá para saber qual que vai ser a rentabilidade da venda coberta. Vai ter mês que você vai conseguir fazer, vai ter mês que não vai conseguir, entendeu? Então depende muito se você está fazendo aquela venda há muito tempo, se você conseguiu fazer um mês ou dois e tal, não dá para prever a rentabilidade da venda coberta, tudo bem? Mas o fato é, com o tempo, ela vai diminuindo o risco da sua posição e aumentando o potencial de lucro, tá? Vai ficando mais segura e mais rentável ao longo do tempo, quanto mais meses você consegue fazê-lo, tá? Tudo bem. E como que performa essa operação no longo prazo, né? Já que a gente não consegue cravar quanto que é uma rentabilidade, porque é um instrumento de renda variável, mas como que performa essa operação no longo prazo? Qual é a performance dela, tá? Lá nos Estados Unidos já fizeram um backtest dessa operação com mais de 30 anos de dados, tudo bem? Então é um backtest muito parrudo, né? Com bastante dado. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar em algum lugar aqui para você assistir também, aqui no canal no YouTube, tá? E fizeram esse teste, tá? E chegou-se a um resultado. Qual que é o resultado? Venda coberta aumenta a rentabilidade da sua carteira e diminui o risco da sua carteira, tá? Eu vou mostrar esse resultado na tela aqui agora, ó. É isso aqui. Essa tabela é o resultado do estudo lá. Eu achei esse estudo lá no site da Chicago Board of Exchange, tá? Então, é uma instituição séria. Não sei se foi eles exatamente que fizeram o estudo, mas eu achei publicado lá, tudo bem? Então, ó, eles mostram aqui 2 ETFs, inclusive lá nos Estados Unidos tem isso, né? ETFs que replicam a estratégia da venda coberta, tá? E eles ranquearam aqui, ó, em ordem de qual deu mais retorno nos últimos 30 anos, tá? Então a primeira foi aqui a venda coberta, que é esse ETF aqui, BXMD, tá? O segundo foi a venda de put, tudo bem, que tem um ETF lá também. E em terceiro lugar ficou o buy and hold ali, né, do SP500. Então só comprar as ações do SP500 e segurar elas, beleza? Olha só que interessante, a barrinha azul, ela é o retorno, ou seja, é quanto essa estratégia deu por ano composto, tá? Então, essa estratégia deu mais ou menos 10,6% ao ano, tudo bem? De maneira composta. Então, 30 anos vai compondo isso aqui e fica um negócio muito grande. E essa barrinha aqui laranja é uma proxy do risco, tá? É o desvio padrão, tudo bem? É o quanta volatilidade teve nessa estratégia, beleza? A gente vê que ela teve aqui uma certa volatilidade e teve o maior retorno de todos, foi a venda coberta. Em segundo lugar ficou a put, né, que teve um ótimo retorno também, maior do que o buy and hold e com um risco bem pequeno aqui, ó, essa barrinha laranja é o risco, né, então o risco ficou bem pequeno. Em terceiro lugar teve o SP500, né, que foi comprar o SP500, isso teria 9,8% de retorno ao ano, mas com risco bem maior. Olha a volatilidade dos retornos aqui do SP500, né, quase 16% aí de volatilidade. Então, se você compara aqui essa terceira linha, que é o SP500, com essa primeira linha aqui, que é a venda coberta deu mais retorno, tudo bem? Com menos risco. A barrinha laranja aqui está menor do que a laranja daqui, tá? Então,
Por isso que eu gosto tanto dessa estratégia, tá? Ao longo do tempo ela vai diminuindo o risco, vai melhorando a operação e vai te dando mais e mais retorno, beleza? É o seguinte, se você quer aprender como que faz essa estratégia, como que você aplica a venda coberta na sua carteira e tudo mais, tá? Tem duas alternativas, beleza? A primeira é aqui no canal, tá? Aqui no meu canal eu falo muito sobre essa operação, tem vários vídeos sobre venda coberta, tá? E se você quiser um conteúdo bem estruturado ali, bem ordenado, né, organizadinho para você aprender legal como que faz a venda coberta, com uma comunidade lá no Telegram, da galera se ajudando e falando só sobre essa operação, tá? Eu tenho um curso também sobre venda coberta, é um curso bem baratinho, tá? E eu vou querer que, se você tiver interesse nisso, você clique aqui nesse quadradinho que vai estar aparecendo aqui na tela, que é um vídeo que mostra o curso por dentro, tá? Então, abri o curso aula a aula e vou mostrando tudo que tem dentro do curso, tudo que você vai aprender, desde o início até sua primeira venda coberta, tudo bem? E aí, lá dentro eu explico tudo, as condições, como que funciona o Telegram, como que funciona o curso e tudo isso, beleza? Então, clique em algum lugar aqui na sua tela, num quadradinho que está mostrando como que vai ser o curso por dentro, beleza? E eu te vejo lá dentro da nossa primeira aula, se você se interessar pelo curso, ou se não, num próximo vídeo aqui no canal no YouTube, beleza? Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês, grande abraço!